Que todos já estejam com o caderno do aluno do São Paulo Faz Escola. Nós vamos começar a estudar agora. Eu vou mostrar para vocês utilizando o livro do professor que tem alguns detalhes a mais, algumas explicações a mais. Então, vamos começar com os números e a história, as civilizações e os sistemas de numeração. Então, aqui nós temos o mapa mundi, e nesse mapa mundi tem a parte amarela que está representando onde houve a civilização maia. Na parte verde, onde houve a civilização romana. Na parte laranja, a civilização egípcia. Na parte avermelhada, houve a civilização babilônica, a chinesa e a hindu. Essa hindu é aquela que houve no Paquistão. Bom, então nós tivemos estas civilizações que tiveram sistemas de numeração que nós vamos estudar um pouquinho agora. Quer dizer, na verdade, nós vamos fazer uma revisão. Então, o livro de vocês em si começa nessa parte com a atividade 1. Então, eu quero mostrar para vocês, pelo meu livro, que na atividade 1, Sistema de Numeração Egípcio, mostra que os egípcios possuíam 7 símbolos que eles utilizavam para representar os valores. Eles usavam o bastão, o calcanhar, o rolo de corda, flor de lótus, o dedo dobrado, o peixe e o homem ajoelhado. Eles podiam repetir cada símbolo 9 vezes. Quando eles tivessem 10, eles tinham que mudar o símbolo. Então, por exemplo, o 1, eles representavam usando um bastão. Então, eles poderiam repetir 9 bastões. Quando chegasse no 10º bastão, se eles tivessem 10, eles tinham que substituir pelo calcanhar. E assim o calcanhar valia 10. Então, eles poderiam repetir até 9 vezes, ou seja, até ter 90. Quando eles tivessem 100, eles não podiam repetir 10. Eles iam usar o rolo de corda. E assim por diante. Então, eles tinham a base de contagem 10 e não era posicional. Isso quer dizer que vamos supor que eles tivessem 1001, eles podiam colocar a flor de lótus e um bastão. Mas eles poderiam colocar também invertido, primeiro o bastão e depois a flor de lótus. Então, aqui no meu livro, aparecem alguns exemplos que eu quero mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui são só 2 exemplos. Eles mostraram aqui o 38. Então, eles colocaram 3 calcanhares. Cada calcanhar vale 10. 3 calcanhares, então está valendo 30. E depois eles colocaram 8 bastões. Aqui, estão vendo? Olhem o 162. Eles colocaram uma corda, 100. 6 calcanhares, 60. 2 bastões, então tudo formou 162. Mas aqui ao lado está mostrando que eles também poderiam fazer invertido. Colocar 8 bastões
e os 3 calcanhares depois. No caso do 162, eles poderiam colocar o 2, o 60 e, por último, o 100. Porque o sistema de valor deles era aditivo. Eles somavam os valores dos símbolos. Tá? Depois tem uns exercícios que nós vamos fazer. Outro detalhe. Se eles quisessem misturar o 162 fazendo uma confusão, por exemplo, começar com um calcanhar, colocar um bastão, colocar corda no meio, colocar o resto dos calcanhares depois e, por último, colocar o outro bastão, eles podiam. Eles tinham várias maneiras de representar. Então, aqui no meu livro, eles deram apenas 2 maneiras de representar o 38, mas existem muitas maneiras para vocês representarem. Vamos passar para o outro sistema de numeração, que é o babilônico. Esse sistema só usava 2 símbolos, que era o cravo, que valia 1, e a asna, que valia 10. Então, eles usavam a base 60. O uso de apenas 2 símbolos, e era posicional. Porque se o cravo estivesse na frente, ele valeria 60. E se estivesse afastado e tivesse outro cravo, ele valeria 1. No caso, a asna valia 10. Então, eles repetiam até 5 vezes a asna. Quando fosse 60, era o cravo que apareceria na frente. Mas no livro de vocês, não está pedindo números maiores do que o 59. 59 é o maior. Então, aqui no meu livro, eu tenho 2 exemplos. Se eu quiser fazer o 17, eu tenho que colocar o símbolo do 10 primeiro, que é a asna, e depois eu coloco 7 cravos. Se eu tiver 17, então eu coloco uma asna e 7 cravos. Se eu tiver o 59, eu coloco 5 asnas e 9 cravos. Uma outra curiosidade é que eles também não tinham símbolo para mostrar o 0. Então, se eles tivessem o 60, eles iam colocar esse cravo, só que aí ia ficar confuso para eles. Mas também naquela época não era todo mundo que entendia de numeração. Então a pessoa tinha que saber se aquele valor estava representando 1 ou se aquele valor estava representando 60. Depois nós temos o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, eles também usavam a base 10. Possuía 7 símbolos. Olhem aqui os símbolos. O 1, que é a letra I. O 5 é a letra V. O X vale 10. O L vale 50. O C vale 100. E o D, 500. E o M vale 1000. Então, por exemplo, se eles quisessem fazer o 56, eles teriam que decompor o número. 56 é 50 mais 6. Então, eles tinham que colocar o L, que vale 50, e depois o 6.
Se eles tivessem que fazer o 328, eles iam usar 300, que são 3C, o 20, que são 2x, e o 8, que é V e I. Se eles tivessem que fazer o 215, então eles tinham que colocar o CC, depois o 10, depois o 5. 215 é 200 mais 10 mais 5. O 1671. O 1000 é M, o 600 é DC, o 70 é LXX e o I que valia 1. Agora, o sistema de numeração chinês. Eles tinham 13 símbolos. Eles não usam também algarismos. São 13 símbolos. E a base deles é 10. Eu vou esconder esse 215 para vocês aqui. Vejam, o 1 é esse traço, o 2 são 2 traços, o 3 são 3 traços. Eu tenho aqui o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, vamos supor, se eu quisesse escrever 10, eu usaria esse símbolo aqui. Se eu quisesse escrever 20, eu tinha que fazer 2 traços, que é 2, e um símbolo do 10, porque o sistema de numeração chinês, ele é multiplicativo. Tinha que multiplicar o 2 por 10 para dar 20. Nesse caso aqui, vocês estão vendo o 57. O 57 é 50 mais 7. O 50 é 5 vezes 10. Então, eles usavam o símbolo do 5 e o símbolo do 10. Então, 5 vezes 10, 50. Depois, eles colocavam o 7. Agora, vejam bem que no meu livro tem esse número aqui, mas ele está errado. Será que vocês conseguem descobrir aonde é que está o erro e quanto é que vale esse símbolo? Esse símbolo não é 215. 215 não é esse símbolo. Vamos pensar um pouquinho. Vejam bem aonde está o erro. Deixa eu mostrar para vocês primeiro como que é o 100. Então, começou certo. 200. O 2 e o símbolo do 100. Deu 200. Pela lógica, agora é esse 1. 215. Esse 1 está valendo quanto, então? Ele está valendo 10. Qual é o símbolo do 10? A gente já viu que é esse símbolo do mais. Mas olha o que tem aqui. Que símbolo é esse? É 5. Então, aqui eu tenho 200, 5 vezes 10. Quantos são 5 vezes 10? 50. Então, esse símbolo aqui é 250. Como seria o 215, então? O 2, o 100, 2 vezes 100, 200. O 15 eu teria que colocar esse símbolo e o 5 esse símbolo. Então, aonde está o erro? No meu livro está invertida essa ordem. E eu já falei para vocês muitas vezes, nunca copiem do livro. Os livros têm bastante erro.
Então, aqui é um dos erros que possui esse livro. Bom, agora nós temos essa situação de aprendizagem 2. Então, nós temos o sistema de numeração decimal. O ato de contar sempre esteve na natureza humana. Quando o ser humano passou a se dedicar à agricultura e à domesticação de animais, surgiram provavelmente as primeiras noções de quantidade, medidas e formas de representá-las. Meu rebanho de ovelhas aumentou. Preciso organizar uma forma de contar quantas ovelhas retornam depois que ficam soltas no campo. Para cada ovelha, associo uma pedrinha. 1, 2, 3 ovelhas, 3 pedrinhas. Coloco nessa cova, ó o buraquinho aqui, ó. Coloco nessa cova as pedrinhas conforme a quantidade de ovelhas. A cada 10 pedrinhas, troco por uma pedra maior. Coloco essa nova pedra na outra cova, à esquerda. Assim consigo controlar a quantidade de ovelhas. Então, esse homem aqui, ele está já imaginando como seria o sistema de numeração decimal. Quando você tivesse 10, você teria que fazer a troca e colocar esse número em outra ordem. Agora nós vamos ver o conjunto de todos os números naturais, é representado pelo símbolo. Então, aqui eu tenho o conjunto N dos números naturais, que começa no 0. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vírgula, reticências. Isso quer dizer que o conjunto dos números naturais não tem fim. Depois aqui vai mostrar o quadro de valor posicional. O quadro de valor posicional nos ajuda a identificar as ordens e as classes dos números. Assim podemos compreender sua ordem de grandeza. A cada 3 ordens forma-se uma classe. Cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, o que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que a cada 3 ordens forma uma classe. A das unidades simples, dos milhares, dos milhões e assim por diante. Abaixo, veja como o número 5.462.901 está registrado no quadro de valor posicional. Então, o 5, ele veio parar aqui nas unidades, na classe de milhões. O 4 na centena de milhares, o 6 na dezena de milhares e o 2 na unidade de milhares. O 9 na centena de unidades simples, o 0 na dezena e o 1 nas unidades. Aí depois aqui nós temos na atividade 4, para além dos milhares. Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE divulgou as estimativas das populações residentes em alguns municípios brasileiros, como data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil, para 2019, tem aproximadamente 210,5 milhões de habitantes. O quadro abaixo representa a população das capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Então, aqui nós temos a região sudeste, a capital São Paulo, com 12.252.023. Vitória, 362.097. O Rio de Janeiro, 6.718.903. Belo Horizonte, 2.512.070. Na região centro-oeste, eu tenho que Campo Grande tem uma população de 895.982 habitantes. Cuiabá, 612.547 habitantes. Goiânia, 1.516.113. Brasília, 3.015.268 habitantes. Atividade 6, linha do tempo. Aqui vai falar sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de Futebol é um torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. Esse torneio foi disputado pela primeira vez no Uruguai entre os dias 13 e 30 de julho de 1930. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo FIFA nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Então, o Brasil foi 5 vezes campeão. Por isso é que a gente fala que o Brasil é pentacampeão. Bom, e o Brasil foi sede da Copa do Mundo nos anos de 1950 e 2014. Abaixo nós temos a linha do tempo, que representa o período de 1998 a 2030, com destaque nos anos em que ocorreu ou ocorrerá a Copa do Mundo FIFA. Então, a gente tem que em 1998 o campeão foi a França. Em 2002 foi o Brasil. De 1998 a 2002 são quantos anos? 4 anos. Portanto, essa linha do tempo, ela vai de 4 em 4 anos. Se em 2002 foi no Brasil, que ano que a Itália foi campeã da Copa do Mundo? E assim vai para preencher na Espanha, a Alemanha foi 2014, para a gente descobrir o ano que foi na França, então a gente também tem que somar 4. Na atividade 7, a reta numérica e os números naturais. Podemos utilizar a reta numérica para representar os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa pontinha da flecha depois do 8 indica que a reta continua. O 0 indica a origem da reta numérica. Fazemos as marcações para indicar a posição do número, de forma que, entre as marcações, tem o mesmo intervalo. A seta na reta numérica indica que a sequência dos números naturais é infinita. Então, nessa reta primeira, que apareceu de 0 a 8, entre um risquinho e outro risquinho, vale 1. Está aumentando de 1 em 1. Depois, nós vamos fazer essa outra reta numérica e analisar que, se na letra C é o 2532 e na letra D é o 2535, qual é a diferença? Qual é o valor que eu tenho que somar 2532 para chegar no 2535? Ou, qual é o resultado de 2535
menos o 2.532. Esse é o valor que vai mudar de uma letrinha para a outra.